Já Exato, tinha pessoal, feito uma já conversamos. videoconferência. É verdade. Eu me formei aqui no Piauí, depois, há muito tempo já, eu concorri um prêmio na Espanha como jovem pesquisador e ganhei. Que E bom. a partir daí eu viajei por alguns países para mostrar minha pesquisa, que é o que eu fiz na Universidade Federal do Piauí, que na época foi a minha dissertação de mestrado. Uhum. E eu estava interessado em continuar essa pesquisa com uma linha muito específica de estudar RNA, que hoje é a base das duas vacinas do coronavírus que estão no Canadá e nos Estados Unidos, e eles são muito bons nisso. Acabamos que escrevemos uma carta, foi aceita e consegui uma posição no hospital da universidade, na Faculdade de Medicina da Universidade Laval, no hospital lá em Quebec, no Canadá. Que bom, né? Que bacana trajetória. Você estudou, o seu ensino fundamental foi aqui? Eu estudei no Colégio Industrial São Colégio Francisco de Assis toda a Industrial? minha vida, da Que primeira bom. série ao terceiro ano. Muito bem. Depois passei em vários vestibulares, mas eu sempre quis ser cientista. Na verdade, eu Hum, digo que a ciência me escolheu, não foi eu que escolhi a ciência. que E legal. acabei conseguindo realizar esse sonho. Pronto, aí você saiu daqui para a Europa, da Europa que hoje você foi parar no Canadá, né? Isso que você estava Isso, falando. Então, exatamente. passou em 8 países na Europa, você Na falou? Europa passei 10 10 países. países, olha só. Apresentando minha pesquisa, outros eu fui só para visitar. Certo, certo. Hoje mora no Canadá, né? E faz parte aí da Universidade de Naval. Olha, eu quero inclusive mostrar aqui, né, uma entrevista que nós fizemos aqui, como ele já falou, né? Nós citamos aí a entrevista que nós fizemos em maio do ano passado, né? Início da pandemia, né? A gente estava lá conversando aqui sobre flexibilização. Olha aí, isso aí foi por videoconferência, a gente aqui, né? E ele falando aí, essa entrevista, pode voltar, Alane, essa entrevista foi, inclusive, ela deu uma repercussão muito grande, né? Você até fez parte aí foi citada essa entrevista, né? Em um livro, né? Lá no Canadá, foi isso? Explica pra gente. Essa entrevista repercutiu o Brasil inteiro e no Canadá existe uma instituição que chama Quebec Internacional, Uhum. que eles se ocupam de divulgar as pesquisas que acontecem no Canadá e as pessoas, tanto estrangeiros como canadenses, que têm uma carreira de sucesso. Que E legal. eles nos citaram pelas ondas da TV Tropical, Olha aí, que rapaz. estávamos causando impacto, discutindo sobre a pandemia, não só dentro do Canadá, mas em outros países. E depois disso, através daquela entrevista, eu fui convidado para falar na maior feira de tecnologia do mundo, para falar um pouco sobre as vacinas, que aconteceu em São Paulo. Esse ano, excepcionalmente, foi por videoconferência, mas e, por conta dessa entrevista já rodou, acho que quase 12 países esses vídeos. Que bom, rapaz, que bom. Inclusive aqui no Piauí, praticamente todas as televisões de Teresina passaram a lhe conhecer e também lhe chamaram para a entrevista, né? Você já teve até audiência com o governador, com Foi. políticos, de modo geral. Muito bem. Gabriel, como é que nós estamos aí metidos nesse grande problema aí do coronavírus, né? Você, como já falei, jovem cientista, pesquisador, inclusive nessa linha aí do como você falou? RNA. RNA, né? Que está dando aí fundamento às vacinas, né? Nos diga aí qual o panorama que você está vendo aí para a questão do coronavírus. Nós já passamos aí por um pico, depois diminuiu aqui no Brasil, né? Já estamos aí novamente, talvez um pico até maior do que estava no início. Fala pra gente aí como é que está essa situação, ao seu ver. Eu vou contar uma historinha para você. Alguns meses atrás eu fui convidado por um dos pesquisadores que é chefe do centro de pesquisa que eu trabalho lá no Canadá, para fazer parte de uma equipe que iria ao Polo Norte para evitar que a pandemia chegue aos lugares mais extremos, porque nós temos mais dificuldade para fazer transmissão de pacientes e fazer assistência clínica, etc. E eu fui para o extremo norte da Terra. Para a gente entrar lá, é obrigado a uma autorização especial do governo. Eu fui como responsável sênior por um centro de testagem temporário. Nessa base científica, tinha por volta de 1.000 pessoas que iam trabalhar, entre cientistas e outros trabalhadores. E eu cheguei, na entrada, quando você chega, você é testado, você se higieniza e fica isolado dentro de um quarto. Após o resultado do teste negativo, eles fazem esse testezinho do nariz, o cotonetezinho do nariz e o teste de PCR, que é o teste mais sensível e padrão ouro para o diagnóstico para a doença, para saber se você está infectado ou não. Uhum. E eu fiquei lá durante 18 dias. Você não pode ficar mais que 3 semanas por conta de problemas psicológicos. Lá é muito frio, menos 40, menos 45 Só para graus. você ter uma ideia, né? Nós temos aqui uma foto sua
lá no Polo Norte, olha só, olha que situação de frio, muito frio. Totalmente diferente. Você estava me falando que era menos 45 graus. É. Que coisa, né? Para nós, para mim, pelo menos, eu não imaginava que existia vida. Pois não, pode continuar. Existe muita gente trabalhando. Certo. E quando eu assumi o posto de testagem como responsável técnico, no primeiro dia chegou um avião com 45, 50 trabalhadores e todos foram testados, todos deram negativo. Após 3 dias, a enfermeira clínica ligou para mim e falou que tinha um dos trabalhadores que estava com um pouquinho de coriza, o nariz escorrendo um pouquinho. Eu falei, ele já deu negativo há 3 dias atrás, no entanto eu acho que vale a pena a gente testar. Quando ele foi feito o teste, ele deu como se ele tivesse uma carga viral muito alta, muito acima de qualquer teste que eu já havia visto. Eu liguei para os responsáveis de todo o norte do Canadá e eles falaram, eu acho que tem alguma contaminação com controle positivo, existe um controlezinho que a gente utiliza lá, que ele imita seu vírus e é possível que você derrame um pouquinho no poço do outro e aí você acaba amplificando aquele valor viral que não é uma infecção real e esse teste a gente chama de falso positivo. Mas eu pedi para os meus colegas fazerem uma reextração do RNA do vírus, das amostras desse paciente, e realmente se confirmou que ele tinha uma carga viral muito alta. Em 3 horas de discussão do primeiro teste para o segundo teste, eles fizeram um rastreamento epidemiológico para saber quantas pessoas esse rapaz tinha conversado, quem veio do lado dele do avião, quem sentou do lado dele do ônibus, onde é o posto de trabalho, quem estava com máscara, quem estava com óculos, qual foi o tempo que cada pessoa fez, qual foi a enfermeira que coletou o teste dele para a gente testá-lo no laboratório. E em pouco mais de 5 horas eles definiram todos os contatos de risco, risco médio, moderado, risco grave. Todas as pessoas foram testadas. Desse momento, eram umas 7 da noite, a gente continuou trabalhando sem parar, até 1 ou 2 horas da manhã, ele já tinha feito todo o contato de risco, inclusive com a família dele que não estava na base, que estava na cidade, em uma cidade ao norte do Canadá, mas não no Polo Norte. Todos foram isolados. Os contatos caracterizados como risco grave foram testados, apesar de serem negativos, ficaram 14 dias de quarentena. Então, quer dizer, um rigor Essa historinha que eu estou contando para vocês é só para vocês terem uma ideia de como é a figura do que se deve fazer para se controlar a pandemia. A partir daí você pode pegar isso como referência e imaginar o que é que acontece no Brasil e por que nós estamos nessa situação devastadora. Que coisa, né? Em maio, quando a gente lhe entrevistou, a gente estava naquela história da questão de testes, né? Ainda praticamente não tinha testes no Brasil, uma dificuldade enorme, né? Hoje nós já temos a questão de testes, mas não o suficiente e nem com esse rigor que você fala, né, nessa sua historinha, para mostrar o que nós estamos passando hoje. Doutor, também a gente já estava percebendo aqui, eu estava colhendo aqui uma foto sua, na verdade uma imagem que você replicou nas suas redes sociais, da situação que, se eu não me engano, foi em novembro, em novembro. Em novembro, aqui no Brasil, a situação já estava bem diminuindo, né? Queria que você colocasse, Alone, por favor. Estava diminuindo demais, né? Então, as hospitalizações, né? E aí você mostrava que em novembro, como você falou, aqui no Brasil parecia que não existia mais pandemia, todo mundo já andava até sem máscara, e você colocou na sua rede social vários países aí com um número exorbitante de hospitalizações. Não é isso, doutor? Olha só a situação ali, a gente está vendo ali, o primeiro país é a República Tcheca, a República Tcheca, lá em cima, a Bélgica, a Hungria, Polônia, Itália, França, quer dizer, tudo subindo o número de especializações, de hospitalizações em novembro, gente, novembro. Ou seja, você estava até me dizendo, o que eu estava prevendo realmente está acontecendo, né? Fala pra gente aí, faz um comparativo o que você espera aí de que aconteça aí, não é que espere que aconteça, é que acha que vai acontecer, doutor Gabriel. Infelizmente, para nossa tristeza, era muito previsível que o Brasil ia voltar a ter um colapso. A gente teve informações que foram ruins, como o que aconteceu o caso de Manaus, que eles retiraram o lockdown, afirmando que eles já haviam uma imunidade de rebanho, o que eu tentei avisar várias vezes que não era possível naquela data, até porque a gente não sabe quantos % da população tem que ser se infectado
para que ocorra essa imunidade de rebanho, para que as pessoas fiquem imunes e o vírus pare de circular em ambiente comunitário. Apesar de que eles fizeram uma testagem e mostraram que até 50%, talvez 70% da população já havia se infectado. No entanto, eles fazem testes que têm uma boa suscetibilidade a ser falsos, falso positivo ou falso negativo. E a gente não sabe como o vírus se comportaria naquela época. Mas a basear, o Brasil é um pouquinho atrasado em relação ao tempo da pandemia, ao ciclo comunitário viral, em relação a vários países. E já era claro que esse número de casos ia aumentar. Agora, no final do ano, esse número estabilizou mais um pouquinho. E nós abrimos, fizeram festa de final de ano, e esse número já começou a explodir. E aí nós ainda não vimos a pior parte disso. Porque ele vai combinar a abertura que teve das festas do fim de ano com a estação de transmissão viral que já é comum de outros vírus respiratórios. E é muito possível que esse número de casos no Brasil vá aumentar. Então, a minha previsão do Brasil não é boa, eu não acho que a gente ainda chegou no pior da pandemia. Por outro lado, isso é só um lado, o lado do vírus. Pelo lado da nossa organização, de fato, daquela última entrevista para cá, eles adquiriram um novo teste, no entanto, eu não sei se vocês sabem, mas os testes estragaram. O governo deixou os testes estragar. E como estabilizou um pouco a situação, eles reduziram o número de leitos. Reduziram porque eles fizeram, o Brasil fez a pior das possíveis, apesar de ser um humanitário, a pior das possíveis medidas, que é a abertura de hospitais. Obviamente que tem que abrir hospitais e leitos, no entanto, não é todos os pacientes que vão ter um atendimento, que vão evoluir gravemente e vão ter atendimento, não são todos eles que vão sobreviver. Então, a melhor das medidas é evitar que as pessoas se infectem e não aumentar o número de hospitais. Agora aumentaram o número de hospitais, mas não tem trabalhadores para colocar dentro. Nós não temos tempo de treinar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas nesse tempo de pandemia. Mesmo que abram milhares de leitos ou milhares de estações temporárias, não temos quem coloque para trabalhar. Então, de um lado, nós temos o vírus que está se espalhando pelo comportamento social. A taxa de transmissão do vírus, ela reflete o nosso comportamento. Você pode ver que essa taxa do Brasil subindo foi o nosso comportamento durante as festas de final de ano. E do outro lado, nossa administração. Nós ainda não temos testes, nós ainda não temos condições de atender todas as pessoas e, além disso, ainda tem o efeito secundário dessa lotação. Você viu em Manaus, muitas pessoas, todos os leitos ficaram ocupados, faltou oxigênio. Isso tem efeitos devastadores. Tem crianças pequenas na UTI que não vão ter oxigênio, vão ter pessoas em coma que não vão ter oxigênio, e essas pessoas vão morrer como efeito lateral da pandemia, e a gente está achando que se pegar, pegou. É um negócio sério. E vamos falar um pouquinho de uma luz no fim do túnel, né? Está se acendendo aí, que é a questão da vacina. Embora nós estejamos muito, mas muito atrasados, você também tem essa percepção de que o Brasil realmente está patinando aí na questão da vacina? O mundo vai chegar agora a quase 1 bilhão de vacinados e o Brasil está com zero. 1 bilhão? 1 bilhão de pessoas já vão, em todo o mundo, juntando todas as vacinas que se tem registro. E o Brasil zero? O Brasil zero. O Brasil tem agora uma boa ferramenta. Agora o SUS, apesar dessas discussões que eu não sei de onde é que sai aqui no Brasil, sobre se vão tomar ou não vão tomar vacina, esses dados são dados muito bons, são dados que devem ser comemorados. Os dados que saíram agora nas últimas semanas da Coronavac, da vacina do Instituto Butantan, e da AstraZeneca, a vacina de Oxford, que está sendo reproduzida aqui no Brasil pela Fiocruz. A primeira coisa que eu queria dizer para os telespectadores é que o Instituto Butantan e a Fiocruz são duas instituições de ouro desse país. É o mais fino que se tem na ciência. As pessoas colocarem em xeque o que aqueles pesquisadores estão fazendo, essa, me desculpe a palavra, no mínimo é estupidez. Porque não há outra razão para que se discuta. Os dados que eles estão sendo publicados, eles têm que ser discutidos, eu concordo. Eu discordo um pouco da maneira como foram divulgados os dados parciais, eu não consegui acompanhar os dados brutos, eu não consegui acompanhar os dados pré-testes. No entanto, os resultados dessas vacinas são animadores, ao contrário do que está sendo discutido. Porque a impressão que ficou é que não, vai ficar ali a imunização é de apenas 50 e poucos %, o que muita gente acha que é
que é irrisório. Muita gente, olha só, existem até brincadeiras que eu estava conversando com um amigo nosso, estava dizendo que eu não gosto dessas brincadeiras com a vacina, tipo assim, vídeos com efeitos de vacina, né, que o pessoal brinca. E outra coisa, a desinformação em relação à questão da vacina, né? Muita gente coloca, não, o abacate protege mais do que a vacina, olha só. Quer dizer, são situações que o brasileiro parece ainda estar brincando com tudo isso. Para ser honesto, eu não vi isso em outro país, só vi aqui no Brasil. É mesmo. Mas, em relação a essas vacinas, ela tem uma origem, uma raiz. A raiz desse problema, principalmente contra a China, é que as pessoas acreditaram numa teoria conspiratória, que é mais fácil, mais audível aos ouvidos e mais fácil de entender, que esse vírus foi modificado em laboratório e feito propositalmente em uma guerra econômica. Isso é coisa de filme. Todos os melhores cientistas do mundo analisaram qual é a melhor evidência que a gente tem. Grupos diferentes de cientistas verificaram de qual é a origem do coronavírus. Eles fizeram primeiro ver a identidade do vírus, o genoma, decifraram todo o genoma. Não tem como a gente criar a vida no estalar de dedos. Eu não posso ir para o meu laboratório e dizer eu vou criar um vírus mutante que vai destruir a humanidade e vou fazê-lo e assim faço, vou misturar os temperos e vou fazer como um bolo. É muito difícil de se fazer isso e muito fácil de se rastrear caso seja feito. Qualquer genoma modificado, ele deixa um rastro. Então, a primeira coisa, os biólogos moleculares foram lá e viram de um por um as letrinhas do genoma e viram que não havia uma modificação que parecesse propositalmente, artificial, feita em laboratório. Depois disso, os bioquímicos pensaram em outra coisa. Tudo bem, é possível que eles tenham infectado em cultura de células, passado essa cultura diversas vezes até ter uma mutação e esse vírus que saiu com essa mutação, eles viram que era mais infeccioso, com a maior capacidade de infectar, e assim a gente vai infectar as pessoas. E eles viram que também não era possível, porque a taxa de mutação é muito baixa. Todos os 2 laboratórios do mundo que trabalhavam com coronavírus até a época, não teriam tempo suficiente para fazer isso. E terceiro, uns caras muito inteligentes, da bioinformática, esses que trabalham com computação, eles fizeram modelos de computadores absurdos para tentar ver se um computador poderia fazer um vírus. Nenhum dos modelos são igual ao vírus real, ao vírus natural que existe agora, que está infectando as pessoas. A natureza foi muito mais eficiente do que qualquer modelo ou qualquer pesquisador no mundo. Então você veja, qual é a melhor evidência que a gente tem? Os caras muito inteligentes da biologia, da medicina, da informática, da matemática, verificaram e eles acham que esse vírus possivelmente veio de origem animal. Ou ele entrou no homem, infectou o homem, se modificou, depois infectou o animal e passou para outro homem, ou ele veio de um animal para animal, pulando de animal para animal e infectou o homem. Isso é muito difícil de verificar, porque eles têm que procurar um primo desse vírus em todos os animais que, por exemplo, estavam próximos ao mercado lá na China, para que eles pudessem determinar. Mas qual é a conclusão disso? É que esse vírus não foi feito em laboratório por uma guerra biológica, apesar de que as pessoas acreditam nessas histórias de filme. Essa é a raiz do problema com a Coronavac. Essa vacina Coronavac, atualmente a gente tem 4 vacinas que estão, pelo menos, em vigência de uma utilização emergencial. O Canadá já começou a vacinar desde 16 de dezembro com a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. São 2 vacinas que trabalham com essa metodologia que eu estudo, que é um RNA mensageiro. A primeira coisa que eu cheguei, quando eu vi no Brasil, é que essas vacinas poderiam mudar o seu DNA e as pessoas iam virar réptil. Eu não sei de onde é que sai essas coisas. O DNA, ele está dentro de um quartinho da célula que chama núcleo, e ele está lá fechadinho e trancado. Esse mRNA, ele vai jamais ter contato com esse núcleo da célula. Não tem nenhuma possibilidade de você tomar essa vacina e ela modificar o seu DNA. Isso é uma bobagem. Isso não existe em ciência real. Deixa eu só interferir bem aqui, que você falou do método pelo RNA. E o método da Coronavac? Você falou da Moderna e da Pfizer, né? Isso lá que está no Canadá, que tem esse método do RNA. E o da coronavírus, da Coronavac? No Canadá e Estados Unidos, eles já começaram a aplicação dessa vacina de mRNA, que é uma vacina que atingiu níveis, não para minha surpresa, que eu achava que ela ia ser muito promissora, atingiu 95% a da Pfizer de eficácia para a doença,
e a da Moderna também níveis 93, quase 95%, com baixa toxicidade, o que foi uma vitória para a humanidade. É uma plataforma, a gente chama plataforma esse modelo de vacina, que a gente pode utilizar para diversas outras vacinas. Um segundo fake news que aparece no Brasil é que normalmente se faz vacina em 10 anos, e essas vacinas foram feitas em alguns meses, portanto, não passou pelos protocolos de segurança. Isso é mentira. Nenhum protocolo de segurança foi pulado. Acontece que, no momento, a gente está em vigência dessa pandemia, a gente tem muitos casos da doença, interesse econômico. Então, o que se pularam foi proposta de financiamento, eles aceleraram toda a parte burocrática e começaram a iniciar os testes com muita celeridade, com muita velocidade. Lá onde eu trabalho, estão testando 2 vacinas, que foram feitas em alguns meses. Outra coisa que facilita é que nós temos muitos casos nesse momento. Imagine se você for fazer uma vacina para o ebola, você passa 5, 6 anos para que entrar nas fases clínicas, e você vai ter um surto de ebola na África, com 50 casos em uma cidade no leste da África. É difícil de testar. Agora a gente tem caso de coronavírus em qualquer canto do mundo. Então é mais fácil, mais rápido para que você tenha os resultados e se acelere esses testes. No Brasil a gente tem 2 vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca de Oxford. Elas são 2 tecnologias diferentes. A Coronavac é vírus atenuado. Eles pegam vírus, destrói tudo que é possível que aquele vírus fique fraquinho, e eles colocam outros adjuvantes, outras substâncias para ensinar o corpo da gente, o sistema imunológico, a identificar esse vírus e potencializar a velocidade com que você vai adquirir uma imunidade. E essa vacina, esse tipo de vacina, é a plataforma mais antiga que se conhece na humanidade. Então, a gente tem vacina da gripe, do HPV, a gente faz isso há décadas. E como já esperado, como eu já havia anunciado para você na outra entrevista, a toxicidade é muito baixa. No entanto, a eficácia, às vezes, também é um pouco mais baixa. Agora, o que está em discussão no Brasil não são os 50% de eficácia de infecção. Cada vacina, ela tem um objetivo específico. A eficácia ela pode ser definida da pessoa não adquirir a infecção, ou seja, nunca se infectar com o vírus, ou para ela não ter a doença, ou não evoluir para uma doença grave. Não é grave. Assim se faz, por exemplo, com a vacina da tuberculose. Às vezes você toma a vacina e você ainda fica relativamente suscetível a adquirir a doença, mas você não vai ter uma tuberculose cerebral, você não vai ter uma tuberculose difusa. Isso tem um valor. Também é mais ou menos assim também. Você toma uma vacina para a gripe e, de certo a gripe modo, você termina. Abrir um pouquinho diferente, porque o vírus da gripe tem uma taxa de mutação rápida e tem vários vírus. Então, às vezes, num ano, às vezes você vacina em torno de 60% das pessoas que vão tomar vão ficar imunes, 40% não vai ficar imune, e aí esse vírus muda, então todo ano a gente tem que se vacinar. Mas o poder de uma vacina que não vai te levar para uma doença grave é um poder incrível. E a Coronavac provou isso. Nenhuma das pessoas que foram vacinadas evoluíram para o tubo, elas não foram entubadas, elas não tiveram doença grave. Já é um ganho enorme, absurdo. Tem quase 80% das pessoas tiveram sintomas leves, eles não tiveram sintomas moderados. Então, essa vacina, se você tiver a oportunidade de tomar, tome. É a vacina que eu vou indicar para os meus pais, para a minha avó. Que bom. Tem uma amiga nossa, telespectadora, assídua aqui do nosso jornal, ela está perguntando, por que não as crianças? Nós temos aí a questão inclusive foi divulgado já aqui no Piauí, daqui a pouco a gente vai dizer qual é o primeiro grupo, segundo, terceiro, e aí, por que não as crianças logo, já que elas não têm sintomas, não aparecem sintomas e acabam disseminando lá para os avós, pais? As estratégias de vacina, cada país está tendo uma nesse momento. Por exemplo, o Canadá acabou de mudar a estratégia deles. A principal coisa é tentar reduzir a mortalidade. Esse é o que a gente não conseguiu com o tratamento, a gente não conseguiu um tratamento muito eficaz, que era o horizonte mais próximo que a gente esperava, apesar dos grandes esforços dos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, no manejo clínico e redução da mortalidade. A gente tem que primeiro reduzir as mortes. E as pessoas que morrem mais são os idosos, pessoas com comorbidades. E o primeiro grupinho que a gente tem que proteger, que a gente tem que botar a mão no coração, são para essas pessoas. Verdade. Depois a gente tem que ver as pessoas que trabalham na linha de frente, porque elas são muito importantes. Os trabalhadores de saúde, que têm contato com as pessoas doentes, para que elas não infectem essas outras pessoas que vão ter uma doença mais grave e eventualmente morrer. E a gente tem que proteger também as pessoas que lidam em contato com um público muito grande. Provavelmente o próximo grupo serão os professores.
outros grupos, pessoas que cuidam de casas de idosos, que estão em contato com pessoas do grupo de risco. Então, o que a gente está tentando cobrir no momento, como a gente não tem vacina para todo mundo, as doses são limitadas, é cobrir as pessoas que têm a maior mortalidade e as pessoas que têm maior contato com as pessoas que têm maior mortalidade. Essa é a base. Tem outros países que estão tentando diferente. Eu ouvi na rádio essa semana, na rádio do Vaticano, que a Indonésia está tentando vacinar só os jovens. Porque nesse grupo, geralmente, dependendo da vacina... Quem sai de casa... Eles têm uma toxicidade menor, eles não vão ter efeito secundário e eles são quem circulam dentro da sociedade. Então, se eles conseguirem vacinar essas pessoas e reduzirem rapidamente o número de casos, é possível que eles façam um declínio muito rápido da curva e com as outras medidas de saúde pública consigam controlar a pandemia. Agora é um tiro um pouco arriscado, porque as pessoas mais... Não vai ter vacina para todo mundo e algumas pessoas vão morrer em decorrência disso. Eu vou assistir isso como experimento. Certo. Gabriel, aqui as pessoas sempre estão elogiando aí a entrevista, parabéns aí para você, muita gente parabenizando, gostando aí das explicações. Gabriel, como é que está, você está voltando para o Canadá, você já passou aqui um mês, passou um mês, está com um mês aqui? Volta depois da manhã. Pronto, e volta para o Canadá depois de amanhã. Como é que está o Canadá hoje? Lá, o que é que você vai encontrar lá no Canadá? Como é que está a situação? O Canadá, como você pode perceber pela historinha que eu contei, ele lida com a pandemia de uma maneira muito diferente. Então eles fazem... outra postura. Eles fazem testagem. Só uma medida não é possível de parar essa pandemia, nem mesmo as vacinas, que é a nossa ferramenta mais poderosa. Mesmo que a gente vacine todo mundo, como que acontece com o sarampo, com a vacina de quase 100% de eficácia, ainda existirão casos. Então, eles tentam combinar ao máximo todas as medidas possíveis, que são as medidas de saúde pública, uma testagem em massa, inquérito epidemiológico muito bem feito, rápido isolamento dos casos, e eles já começaram a vacinar. Começaram, acho que 15 ou 16 de dezembro, eu saí 4 dias antes do Canadá, ainda não me vacinei. E agora, nesse momento, primeiro eles fecharam tudo, lá está fechado desde março. Eles abriram por volta de julho, com muitas restrições. Por exemplo, você poderia ir a um bar, às vezes tinha festa, mas com as mesas separadas. Quando você entrava, você tinha que dar seu nome, seu telefone, porque se tivesse um caso, a saúde pública ia lhe ligar rapidamente, se isole, não tenha contato com outra pessoa. É muito diferente, né? Mas mesmo assim, com a testagem rápida que eles fazem, com esse método de PCR, eles utilizam a média móvel. Eles veem a cada semana quanto número de casos. Quando essa média móvel sobe 15%, eles já começam a pisar no freio. Eles fizeram lockdown total agora nas festas de fim de ano, não teve nenhuma festa de Réveillon, nada parecido com o que tem no Brasil. As pessoas nem poderiam visitar suas famílias. E agora eles fizeram um contrafogo. Eles abriram, mas abriram só das 5 da manhã às 7 da noite. A partir das 7h30 você não pode nem andar na rua. A partir das 7h30 da noite ninguém Está anda. tudo fechado, a não ser que você tenha uma autorização especial. Provavelmente eu terei, porque eu fico até tarde no hospital e eu tenho que voltar para casa. Mas você não pode mais nem andar na rua, nem receber visita. E eles já começaram a vacinação, nunca pararam as medidas de saúde pública. Quase tudo que não é essencial está sendo feito estão sendo telemedicina, está sendo feito, se você quer comprar é delivery. Eles não estão utilizando nada que possa aumentar o agrupamento de pessoas, especialmente mais que 10 pessoas, desde o início do ano até agora, e ainda assim com dificuldades absurdas de controlar o aumento no número de casos. Isso explica porque o Brasil tem quase 200 mil mortos. Pois é, a gente poderia passar mais tempo aqui conversando, Gabriel, e respondendo inclusive aqui as perguntas aqui, mas todas em volta aí do que a gente já falou. Nós estamos aqui, por exemplo, o arquiteto Nilson, que ele está fazendo uma pergunta bem interessante, a questão da volta às aulas, o que você, de forma presencial, como é que você vê isso aqui no Brasil? Eu não sou a favor da volta às aulas por essas duas razões que eu disse. A curva no Piauí, por exemplo, vamos falar só do Piauí, o Brasil, as curvas variam de maneira muito heterogênea. Você tem a Manaus, São Luís, que é um pouco antes na pandemia, você vê como Manaus colapsou agora. O Piauí, se não se cuidar, o destino vai ser o mesmo de Manaus. É mesmo. É invariável, porque a gente não tem teste, a gente não tem as pessoas não estão se isolando. As festas continuam, os bares estão abertos. Os finais de semana estão sendo carnavais, mini carnavais. Eles vão começar agora pré-carnaval. Eu não sei como é
que as pessoas conseguem fazer isso. Acho que não tem um mínimo de responsabilidade coletiva. No caso da volta às aulas, eu sou contra por essas razões. Existem critérios que a gente acompanha para poder ter uma abertura parcial. Alguns países lá atrás, eles abriram as escolas e não abriram os bares. Eles fizeram, sabendo que a transmissão ia continuar, mas eles fizeram como uma balança e pesaram, nós não vamos parar as aulas porque vai atrasar muito as escolas. O Brasil não fez isso, o Brasil fechou as escolas e abriu bares e restaurantes. No momento, essa curva que já vem muito alta em comparação aos outros países, estabilizou em alguns locais, Floriano estabilizou. A região de Teresina estabilizou. Já o norte do Piauí começou a aumentar o número de casos. Por outro lado, o Estado, por essa estabilização e não conseguir manter os leitos abertos, começou a fechar os leitos de Covid. Então, você tem, por um lado, a redução de leitos, por outro lado, a abertura de atividades, festa de finais de ano. Em sobreposição a isso, a estação de transmissão dos vírus, que é sazonal, que virá nesses próximos meses. Portanto, a gente não preenche nenhum dos critérios para a volta às aulas. Se abrirem, não é com meu consentimento. Muito bem, Gabriel Galdino, obrigado aí pelas explicações. Entrevista importante, está dizendo aqui a Natália. Francisco Tito, que Deus lhe abençoe aqui para que você possa estar colocando essas informações aí para a gente, né? Entrevista informativa, está dizendo aqui a Marla e a Beatriz lá no Tiberão. O Assis Custódio, ela falando um pouco, por que a China não está tomando a Coronavac, né? Uma pergunta. Eu acho que eles tomaram. Claro, certamente, como eles são, o estado deles é diferente, mas eles tomaram. Eles tomaram quando eles fizeram a aplicação. A Coronavac não está sendo tomada só no Brasil. Teve teste desse laboratório chinês, são 2 vacinas, mas teve teste na África, teve teste no Brasil, teve teste no Chile e teve testes na China. Agora, obviamente que esses testes estão avançando, a gente está utilizando em uso emergencial. No entanto, os resultados que a gente já tem, se a Anvisa, a nossa agência de vigilância nacional, tivesse mais celeridade em acompanhar, já deveria ter começado. Por mim, já teria começado a vacinação ontem. Porque a gente já sabe que essa vacina tem uma toxicidade baixa, apesar da gente ter dúvidas sobre a eficácia, e agora eles já mostraram eficácia muito boa em evitar internação grave e evitar sintomas mais graves. Tem que começar ontem. Manaus, por exemplo, teve 250 internações num dia. Estão achando pouco ou não vão começar a vacinar? A Anvisa, ela deveria ter feito como as outras agências dos outros países, acompanhar os testes em conjunto e quando os testes saírem o resultado, a liberação é imediata, ela já vai instruindo, fazendo as exigências necessárias, mas infelizmente o Brasil não acompanhou. O Nilson está dizendo aqui, você deveria chefiar um comitê científico aqui para a gente, aqui, de informações aqui para o município de Floriano. Pois é, rapaz, nós estamos aqui, Gabriel, você sabe muito bem que Floriano faz parte aí está no centro do Piauí, né? E o hospital lotado e o número de casos locais não é tão representativo assim. A gente tem noticiado aqui constantemente, 24 horas, 6, 7, 20 casos, outro dia deu 28 casos. Essa situação também é complicada, porque o hospital, né, daqui a pouco colapsa, né, se esse número aumentar. Floriano tem esse fator de gravidade, que é um hospital aberto, como poucos. Acho que no Piauí só o HUT, ele é aberto, você não precisa ter, que eu saiba, você não precisa ter uma consulta, terceirizar um médico para que ele encaminhar. Se você chegar lá, você é atendido, independente se você tem uma unha encravada ou se você está com a pneumonia viral grave. E Floriano tem esse agravamento. No entanto, as autoridades de saúde têm que... Agora, Teresina recebeu pacientes de Manaus. Eu sei, a gente fica com o coração na mão, que a gente não tem essas vagas suficientes para nós mesmos, mas a gente tem um lado humano também, de salvar essas pessoas. Também não vamos negar o atendimento. O que a gente tem que fazer é ter uma consciência coletiva, uma vez que nós não temos uma centralização boa no governo federal, ter uma consciência coletiva que nós estamos no meio de uma pandemia, talvez a mais grave de muitos e muitos anos. Muito bem. Gabriel, vou deixar aqui, você me pediu, eu combinei com você uma entrevista de 20 minutos, nós estamos há quase 40 minutos aqui, você até estava com outro compromisso, que a gente só quer agradecer a você por essas orientações. Eu vou deixar aqui, olha, aqui se eu for ler aqui todas as mensagens que estão passando para você, você vai ver lá no YouTube e vai ver também no Facebook, né? Muitas perguntas e também muitos elogios, parabéns aí para você. Então lá no Facebook e lá no YouTube, que eu acho
acho que eu sei que você acompanha sempre a gente. Você estava me dizendo que quase todos os dias assiste o Jornal da Noite lá no Canadá, não é isso? E aí eu quero deixar o espaço aberto, né, para que você faça aí uma complementação de toda a explanação que você colocou aqui. Muito obrigado pelo convite. O que eu queria deixar alguns pontos. O primeiro ponto é que esses resultados das vacinas, a população tem que ter em mente que são resultados muito bons e que, se vocês tiverem a oportunidade, na verdade vocês têm que pressionar as autoridades de saúde para que acelerem o processo de vacinação, porque essa vacina pode salvar muitas vidas. O segundo ponto é que eu estou um pouco assustado como o Brasil está se levando nas medidas de saúde pública. Agora nós temos duas notícias avassaladoras. Uma veio do Reino Unido, que esse vírus tem uma mutação que aumenta muito a capacidade de transmissão. Ainda não há evidências que ele consiga aumentar a mortalidade. No entanto, se você aumenta a capacidade de transmissão, em média 50%, isso é absurdamente grande. Se você aumenta essa capacidade de transmissão, mais pessoas vão se infectar e, consequentemente, mais pessoas vão ter doença mais grave e mais pessoas morrerão. Nós temos, em Manaus, já foi identificada algumas mutações, que talvez não seja a mesma, ainda não provado a associação com esse aumento do número de casos, mas já é uma notícia que nós, no mínimo, não podemos ficar só olhando para ela. E o Brasil, nós não estamos seguindo nenhuma das recomendações. Da última entrevista que eu dei, eu tentei deixar uma mensagem de esperança, de força. Dessa vez eu deixo uma mensagem um pouco de luto. Muitas pessoas estão morrendo. Pessoas na minha rua, nós perdemos seu Paulo Irã, a rua está vazia. São casas vazias, são quartos vazios, são corações vazios e as pessoas não estão levando a sério. Esqueçam fake news, tomem a vacina, mantenham a distância, prefiram não fiquem em locais fechados, tentem não aglomerar o máximo possível, lavem as mãos e sempre utilizem a máscara. E nós, com esperança, agora com essa nova vacina, nós temos esperança de sair nessa pandemia dos próximos anos.